ele é muito complexo e também é muito simples. A gente, para compreender o tarô, precisa ir além do que a carta temperança fala de equilíbrio, e assim, ir além, mas sem deixar a importância de decorar realmente esses significados principais. Pelo menos uma palavra, eu não vou dizer a você que é só decorar, mas pelo menos ter uma palavra que ligue aquele arquétipo, aquele arcano, é muito importante, porque você pega o gancho. Se você entendeu que aquela carta está falando de justiça, você tem que seguir aquela interpretação com base na justiça, na coerência, você vai fazer uma ligação, né? Porque quando se pensa em justiça, pensa em coerência, se pensa em transparência, em honestidade. Então, um significado vai puxar o gancho para você seguir ali na sua interpretação. Então, o tarô ele traz essa infinita possibilidade, né? Eu estou falando muito sobre isso do decorar, porque é um fato que está sempre ali, as pessoas estão sempre falando sobre isso, estão sempre se questionando se decora, a pessoa decorou o tarô. Outro ponto, porque é uma visão individual, é só você. Essa carta pode significar equilíbrio, essa carta pode significar confiança, que confia e deixa o tempo acontecer, porque o Ouros é um naipe que fala sobre tempo, sobre esse lado mais da espera, algo que é construído. O ouro é sólido, né? Então ele se solidifica, existe um processo. Então, quando a gente fala do ouro, a gente fala de coisas demoradas. Então, você vai falar, pega uma carta e vai falar que ela remete à confiança, que é colocada para ser feita ali uma confiança numa pessoa aos poucos, por exemplo. Vou confiar nessa pessoa, dando a ela possibilidades de ela mostrar que eu posso confiar nela. Então, é aquela coisa de você entender, sim, um pontinho ali, né, do significado principal, mas infinitas possibilidades. Inclusive, é aqui que entra também uma questão que eu falo, porque por mais que essa carta ela venha me falar sobre compartilhar, sobre união, certo? Mas eu posso sentir que essa união é uma união muito fortalecida. Eu posso sentir que essa união ela tem muita questão emocional. Então você olha para a carta, tem o clique inicial da interpretação, mas o que você sente? Inclusive, né? Aí, quando a gente pega, essa pessoa está falando realmente de um sentimento. Quando a gente pega uma carta do 8 de copas, então a gente pode dizer que é um sentimento que acabou, porque a pessoa realmente quer mudança na vida dela. É um sentimento que acabou porque não se foi construído nada sólido para que aquela pessoa ficasse ali. Você olha para a carta e veja o que é que está escrito, o que é que está ilustrado na carta, né? Ali mostra um sol, mostra uma lua. Então é como se a gente precisasse entender que existe a interpretação, mas a nossa intuição que vai fazer o quê? Pegar aquilo ali que aquela pessoa perguntou e o contexto que cria o contexto, né? E ligar a interpretação na carta. Então, essa pessoa me perguntou isso, essa carta tem esse significado. Dentro desse contexto, faz mais coerência quando a gente fala aqui o profissional. Aqui fala sobre um profissional que, dependendo do que seja a pergunta, porque é muito importante a gente ter isso. Você precisa decorar que leveza, espontaneidade, mas aqui fala sobre imaturidade, algo que ainda não está estruturado. Então, depende do que profissionalmente a gente está falando. Por isso é outro ponto que eu digo, eu sempre gosto de ter um contexto do que é que está acontecendo, mas eu deixo a pessoa muito à vontade, tá? Eu vou falar mais sobre isso, né? Mas é muito importante ter contexto. Então, como minha vida profissional fica nos próximos 3 meses? Porque dá para ver uma tendência sim, mas vamos lá, como as coisas ficam daqui a 3 meses profissionalmente? O imperador vai falar que existe uma estrutura que está sendo construída e daqui a 3 meses existe a possibilidade de você estar colhendo e você está vendo que os seus esforços que foram feitos de uma maneira organizada, disciplinada, constante, deu frutos. Então aqui fala da estrutura. Então a gente poderia, já falou do profissional, vi uma carta que fala sobre responsabilidade, você olha o homem, a postura do homem, como ele senta, como ele se porta. Então é ligação visual também, né? Que é o arquétipo, que é quando a mente da gente já identifica aquele arquétipo. Então, como vai estar organizada, estruturada. Então, você não precisa, porque
a gente quer só ter ali um significado, mas a vida profissional vai estar em equilíbrio, porque quando a gente olha para isso aqui, essa pessoa está equilibrada, essa pessoa está confortável, está confiante. Então é olhar para a carta, é sentir a sua interpretação e é trazer um gancho de decorado que você tem ali daquela carta, porque isso também é importante, entende? Então é isso.